Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Essa é a última da nossa série de festival de terapias complementares, integrativas, energéticas, da forma que você prefira. Tá tudo certo. Dani, boa noite. Gi, bem-vinda. A Gi tá em todas. Amarildo, Aninha, Klingiofus, não sei se é assim que fala, Lili. Boa noite a todos, gente. Às vezes não dá tempo de falar o nome de todo mundo aqui, né? Vai entrando, às vezes eu até vejo, não consigo, mas eu tô sempre de olho aqui no pessoal entrando. Quero agradecer, né, até agora, a todos que participaram, Edinha, firme e forte, todos que estão participando aqui, desde a primeira live. Estou muito feliz, né? Porque depois das lives nós temos os feedbacks. Então, mesmo que seja positivo ou negativo, muito difícil negativo, mas assim, sempre a gente vai aprendendo mais, né? Trazer as informações que são mais necessárias, que o pessoal está precisando, né? Principalmente nesse momento. Então, hoje nós vamos falar com a Patrícia Kovacic. Estou muito feliz aqui com a presença dela, então vamos chamar ela aqui. Boa noite, Si, Miscovic. Eu também nunca sei falar o Miscovic. Nunca acerto, né, Si? Vamos entrando. Ah, Tudo certo aí? conectou, tudo certo. Tá me Boa escutando, noite, Paty? minha flor. Boa noite, lindona. Boa noite a Que você, bom. Fê. Boa noite a todo mundo que está aí conectado com a gente nessa véspera de feriado. É verdade. Gente, boa noite. Não dá tempo de falar com todo mundo, mas a gente acaba vendo, né, as pessoas que entraram. Estou muito feliz, viu, Sim. com a sua presença. A sua presença vai enriquecer muito aqui, né, nossas o assunto, a live, um assunto de muito interesse, né, um assunto muito sério, muito bonito. Sica Rion, que fez a outra live, e eu não consegui gravar. Isso eu vou Ai, levar que para todo. pena. Eu falei que eu vou Mas olha, levar isso. hum, mas Pode eu falar. tenho, não é nem confessar, né? Dividir com você e com todo mundo que está acompanhando aqui, que apesar das minhas habilidades, estar aqui de forma digital e estar presente nessa live é uma estreia, é uma inauguração na minha vida. Eu sempre tive muito essa dificuldade, Ó, Fê, de me conectar dessa forma. E aí eu digo para todos que eu estou muito feliz também, porque é a primeira live que eu consigo fazer durante a pandemia, né? olha. Então, Fê, obrigada, né, Nossa, pelo eu que convite tenho e que por a gente ter agradecer. conseguido, né, por todos nos unidos nessa noite, né. Eu só queria confirmar se o áudio tá bom para vocês, Às porque eu vezes posso o som fechar tá até o bom, meu fone. às vezes o som tá bom, às vezes tá cortando um pouquinho a imagem, mas às vezes é a conexão. Não sei se sou eu que tô vendo aqui, se é a minha conexão. Tá. Eu vou tentar falar um pouco Gente, mais devagar, qualquer coisa a gente se tá. ajusta, Eu tô tá? escutando bem. É que às vezes eu tô escutando bem, mas eu não sei o pessoal. Aí o pessoal me fala pra gente, por favor. Ah, sim, tá Então, certo. assim, é uma honra, né? Eu fico muito feliz de saber que a Patrícia é a primeira live dela, né? Então, assim, elas estão falando que sim. E é gostoso É, dividir essa simplicidade, né, Fê? sim, sim, E aproxima mais as pessoas e mostra também o quanto tudo foi necessário se adequar, que é um pouco também que a gente vai falar, a gente vai falar do método Kovacic, que é uma prática, né, científica, baseada de forma científica, um tratamento para câncer, mas que tem a presença como parte fundamental, né, para o início do tratamento, mas a gente também sofreu uma adequação, né, uma mudança durante a pandemia, mas sim. introduz aí que a gente segue no papo. Se deixar.
E o legal aqui, que eu falo, é um bate-papo, né? Viu o Vinícius entrando. Vinícius, obrigada pela última live, foi muito linda. Tivemos uns feedbacks maravilhosos também. Todas as lives, assim, todas até agora. Então eu fico muito feliz e honrada por todas essas pessoas humanas, lindas, maravilhosas, né? Com, assim, com olhar, né? Um olhar, assim, diferenciado. Isso é muito bom. Então, vou falar um pouquinho de você, Patrícia. Às vezes pode ser que eu esqueça alguma coisa, depois você vai colocando aqui, tá? Então, nós vamos falar com a Patrícia Kovacic. Ela é formada em enfermeira, especializada em oftalmologia, pós-graduada em gestão de centro cirúrgico, terapeuta integrativa, radiestesia, em radiestesia, reikiana 1 e 2, utiliza a forma complementar a aplicação de cone hindu e auriculoterapia. Terapeuta do método Kovacic, que nós vamos conversar, atua de forma voluntária através da Associação Estevão e Maria Kovacic há 13 anos e há mais de 20 anos através de ações da família Kovacic. Mais comunicadora da Rádio Vale Mundial, e é de sábado às 17 horas, né? Que você faz. Obrigada. É isso aí. E cofundadora do Universo Batu, que é um aplicativo que foi lançado em 2019, né? Para profissionais das práticas integrativas e complementares. Uhum. Eu fiz um resuminho do resuminho, porque assim, que o tempo é muito, né? Voa, né? Então, agora eu deixo. Tem bastante coisa para conversar, Fê. Obrigada por esse resumo. Foi até gostoso ouvir ele essa noite. É gostoso que, conforme eu fui ouvindo, eu vou lembrando que a nossa formação, nosso desenvolvimento depende muito de quanto a gente se entrega às oportunidades, né? Então, você descrever o meu currículo é como se fosse a minha caminhada de vida, né? Um trabalho sempre engatou e levou ao outro. Até mesmo essa minha primeira formação, primeira atuação profissional, que é como enfermeira, ela nasceu desse hábito, né? De olhar, assistir, cuidar das pessoas dentro de casa. Cuidar. Né? E aí, já dentro de casa, a gente pode começar já a falar do assunto que nos uniu essa noite, né? Porque o assunto e o convite é para falar do método Kovacic. Eu vi alguns nomes conhecidos aqui, mando um beijo para todos vocês que já escutaram e estão presentes novamente, e agradeço muito aqueles que nunca ouviram e estão aqui a primeira vez para conhecer um pouco mais. O método Kovacic é um nome que nós demos há um pouco mais de uma década atrás a um tratamento desenvolvido por Estevão Kovacic. Então, Estevão Kovacic era um cientista radiestesista que chegou no Brasil até, fui dar uma olhadinha aqui, ele chegou no Brasil depois da Primeira Guerra Mundial, ele estava próximo dos seus 20 anos, então ele veio com a família para o Brasil para poder reestruturar o núcleo familiar deles e começar uma vida nova em segurança numa terra nova. Então, são coragens, desafios que nós não passaremos nem de perto, mas com uma motivação e um desejo muito grande, né, de proteger a família e seguir em frente, né, desse país novo. Então, se aprendeu a ler a língua, né, uma profissão nova foi desenvolvida conforme ele foi conhecendo, e essa profissão, a princípio, do Estevão foi como caminhoneiro, e no desenvolvimento, no desenvolver, né, da sua profissão, com muita seriedade, com muita dedicação, ele conseguiu ali construir a sua família. Então ele casou com a Maria Kovacic nessa caminhada, e eles mudaram após o casamento da Vila da Pompeia, que é onde todos foram morar, todos os húngaros quando vieram eles foram morar na Vila da Pompeia, e aí eles foram para esse sítio no Jabaquara, Fê. E ali é onde começa... Então era sítio, Jabaquara, não sei quem aqui é de São Paulo, da Zona Sul. Na época que Estevão mudou para lá, era um sítio. E ali ele começou a construir a vida e a família com a Maria Kovacic, e teve a oportunidade de uma organização profissional começar a desenvolver um trabalho paralelo como radiestesista. Então, o trabalho dele como radiestesista, que era uma ciência que ele já tinha a curiosidade e a habilidade, a princípio, Fê, era de usar a forquilha para abrir poço de água. Então, lá atrás, ele fazia esse trabalho, então todos tinham o seu poço de água, mas
no seu quintal de casa, que era de costume, né? Só que ele já era um pouquinho inovador naquela época, ele tinha preocupação para ganhar tempo com relação a esse trabalho e também o recurso financeiro dessas famílias, ele tinha preocupação de saber ali se a água era potável ou não potável para abrir o fosso e ter Uhum. certeza que ele teria acesso e utilizar daquela água. Então, o princípio de procurar água já tinha ali como esse trabalho e descobrir o potável ou não potável daquela água. Entre Tá. este trabalho e as suas indas para casa, Fê, ele tinha uma observação que na horta onde a Maria preparava, plantava e preparava então a refeição da família, também tinha, Fê, ali um cercadinho dividido em dois de pintinhos e galinhas no seu quintal. Uhum. Então, é outra coisa que nós não vivemos hoje, que é de você poder, né, cultivar, né, as plantinhas em casa e também a ter o acesso direto aos animais. Só que um lado fez todos os pintinhos cresciam bem e forte. E os mesmos pintinhos, da mesma data de nascimento, do outro ladinho, adoeciam, tinham deformidades, alguns evoluíam com calosidades e tumores, a qual o Estevão, né, nasceu ali uma curiosidade, porque vivem no mesmo espaço, né, vêm do Uhum. mesmo lugar, se alimentam da mesma forma, né? A água que se ingeria também era a mesma. Então, por que que todos esses, também todos desse É. ladinho, se desenvolvem da mesma maneira? E alguns dessas calosidades que ele fez, o teste deu, o anátomo na época, deu câncer. E ele falou, opa, tem alguma coisa no ambiente onde eles estão, né? Então, não, Olha. não é onde eles nasceram, o que eles alimentam, como eles se alimentam, que a gente vai falar um pouquinho desse aspecto mais para frente, Uhum. com relação ao ser humano hoje, mas Certo. ali tem alguma coisa no ambiente. E aí, Fê, no mesmo princípio de vou olhar o que tem nesse ambiente, ele viu que ali tinha um veio da água e que ali onde esses pintinhos viviam, o veio de água era contaminado por um agente específico, que no caso eram fezes, então é dejetos. Então ali Uhum. começou o primeiro start, o primeiro perceber dele, e aí ele começou a desenvolver durante os próximos anos essa pesquisa, onde ele conseguiu ampliar, né, a observação disso para ambientes, casas, onde pessoas estavam adoecidas comprovadamente de câncer, e começou a correlacionar essas informações, até que 10 anos mais ou menos depois ele conseguiu vir oficialmente com o primeiro formato de tratamento. Então, o objetivo dessa pesquisa, ele sempre teve a curiosidade, porque a mãe dele adoeceu e padeceu de câncer na Europa, então ele já tinha essa sede, esse desejo de descobrir a origem da doença, e quando ele Uhum. conseguiu esse acesso, ele foi até o local e encontrou a origem da doença. Então, a partir do momento, né, Fê, que a gente sabe qual que é a origem, fica muito mais fácil para você mudar Com essa certeza. origem, né? Então, cortar, ou no caso a palavra que a gente usa é Uhum. bloquear essa origem, Bloquear. para então seguir os caminhos adequados para permitir que o corpo se reabilite, o corpo se recupere. Então, Sim. para quem está conectado agora, que eu vi que teve uma afluência aí de pessoas, qual que foi a origem que Estevão Kovačić encontrou? Que a permanência de um ser vivo ali começou com um animal e foi visto nos últimos 60 anos, a nossa experiência principal é com o ser humano, a permanência desse ser vivo numa área, num ambiente onde tem a radiação oriunda de um veio de água contaminado do subsolo, faz com que o organismo se enfraqueça, então fragiliza esse organismo, tira a nossa principal ferramenta, que é esse potencial da imunidade, é o potencial do organismo por si só combater as células malignas e tumorais que nós produzimos todos os dias, né? E aí, uma vez que ela perde essa ferramenta, a doença ela se desenvolve, né? A doença ela se desenvolve no organismo como um todo, evoluindo até a primeira manifestação. E pelo Estevão Kovačić, essa evolução, Fê, entre o primeiro momento que você está exposto à radiação até a primeira manifestação de câncer, que pela medicina tradicional acontece através de um tumor, de uma lesão, de uma Sim. disfunção, é em torno de 2 a 3 anos. Então, você deve permanecer nesse ambiente com a radiação durante 2 a 3 anos para então manifestar Tá. esse primeiro câncer, que aí recebe então o diagnóstico de câncer pela medicina tradicional. A partir desse ponto, Fê,
nós, como terapeutas integrativos, principalmente da rede do método Kovacic, que atende de forma gratuita, então como voluntários, é só a partir desse ponto que o paciente recebe o diagnóstico médico de câncer, que através do método Kovacic a gente começa a fazer essa interação e começa a atender e cuidar dos Uhum. pacientes, né? Nossa, Eu tentei fazer um pouquinho do levantamento assim, da história do Estevão, da formação da sua família, até o insight, até onde nós estamos vivendo com os conhecimentos dele, né? Então, até hoje a gente segue esses passos do Estevão. sim. Essa é a A teoria de história é origem. muito Aí você tá com longa, uma né? carinha, e aí, Paty, agora que eu sei a origem e a gente sabe que tem o diagnóstico, o que eu faço, né? Isso aí. Pode continuar. Me corta aí, Fê, hein? Não, pode Eu tô falando. de Aí olho aqui você se tem tem. alguma Não, pergunta. depois a gente tiver dúvida, a gente vai perguntando. Conforme as pessoas tiverem dúvida, que eu vou olhando, aí a gente vai perguntando. Mas pode dar continuidade, Tá bom, tá bom. para não perder o Porque eu ainda raciocínio. não, eu tô sem um reloginho por aqui, mas aí você me fala. Tá, eu vou te avisando. Eu acho que só pelo Estevão, né, Fê, ter se disposto a procurar a origem, ter encontrado algo que ele pôde atestar, ver, registrar e reproduzir, Sim. é incrível, né? Porque hoje, E o que a naquela gente vê, época, né, sem recurso, né? justamente, por isso que logo no começo da live eu falei, vamos comentar sobre essa questão do digital, de estar junto, pela simplicidade, porque o simples se faz extremamente importante em tudo. A Nossa, gente cria um universo muito complexo para compreender ou acessar as coisas e a gente nunca starta, né, Fê? A gente nunca starta uma exato. conversa, ou a gente nunca starta um novo estudo, uma nova terapia, um novo conhecimento não se desenvolve por restrições que a gente Uhum, coloca, né? exatamente. Mas é muito legal ver essa simplicidade, Fê, e da mesma forma, foi muito trabalho para ele, né? É fácil da gente resumir agora, mas da mesma forma que a origem ela é vista e vivida de uma forma simples, o tratamento também se faz. Então, o tratamento, eu gosto muito de quando eu vou falar sobre ele, que o objetivo do tratamento é reverter o quadro de doença do organismo da pessoa, Uhum, porque no momento que a gente começa a atender o paciente, Fê, a gente tem certeza absoluta que se sentir, se ele fizer os passos certinhos, que é esse que eu vou dividir com uhum, vocês agora, ele consegue amenizar todos os sintomas ou tudo que ele está vivendo que é originado desse quadro de câncer, né? E ele consegue sim regredir a doença do organismo dele. É claro que cada paciente vai responder pelo estado atual que ele está, né, Fê? sim, Então, pelo claro. estado da doença, o quanto ela avançou até chegar no método Kovacic e pelo histórico também de tratamentos. Mas a gente Uhum, vai chegar lá já. A tá. ideia do Estevão, então, uma vez que ele viu que a origem era estar exposto à radiação, a primeira coisa que ele precisava fazer, Fê, era tirar a pessoa adoecida dessa exposição. No Sim. começo, lá da pesquisa dele, que ele já tinha essa resposta, ele ia nos ambientes onde as pessoas viviam Uhum, e com um pêndulo e um testemunho. Então, eu não sei se o pessoal aqui é familiarizado com radiestesia, mas só ressaltando, a técnica uhum, toda que o Estevão usou como desenvolvimento da teoria de origem e de tratamento, que a gente vai falar agora, é baseado em radiestesia. Então, radiestesia é uma ciência que estuda e trabalha com as vibrações, né? As vibrações emitidas de qualquer elemento, né? E uhum. aí, quando ele pega a vibração da doença câncer, e a gente chama essa vibração de testemunho, ele conseguia com o pêndulo, Fê, ir nos ambientes dessas pessoas que o procuravam com adoecidas e investigava em qual local tinha esse campo de radiação e normalmente se via que era uma poltrona de estudo, eu lembro de história de poltrona de amamentação, ou uma cama, que são locais que a gente Olha. permanece muito tempo parado, né? E aí ele Que sugeria ano a que foi mudança. isso, Paty? Que ano Oi? que foi? Que ano que foi mais ou menos essa experiência que ele começou o ano? Em 1900, na casa de 1940, iniciou, e na casa de 1950 ele chegou nos primeiros resultados importantes. E a forma com que a gente trata hoje, que é com isolante, Fê, que é o que eu vou Tá. descrever agora, que é a solução que ajuda a gente hoje, né? Foi em 1964. Ah, Então, a forma que a gente trabalha até hoje, que foi a terceira uhum, forma com que ele encontrou de fazer esse conjunto de
de tratamento foi em 1964. Então, nós estamos falando aí de 60 anos aí de história, atendendo Já. pacientes, e desse ano, Fê, até mais ou menos 1980 e pouco, então durante uns 20 anos ele ainda conseguiu registrar boa parte dos pacientes que ele Uhum. recebeu e Tá. até o seu resultado final. Mas, então, ele tem mais de 2.500 casos registrados que ele Nossa, atendeu, tiveram um resultado positivo nessas 2 décadas. Então, é muita olha. gente que procurou ele e conseguiu. Eu sugiro, Fê, aproveitando esse intervalo, Tá. que a história é muito longa, a gente tem muita coisa para conversar, mas eu É. sugiro, para quem se interessar em conhecer um pouco mais da história do Estevam Kovacic, conta um pouco mais do começo da trajetória até onde nós estamos conversando agora, que é o Uhum. tratamento, que é o que a gente precisa Sim. falar. Fala de partes que foi muito importante da descoberta, envolvimentos políticos, coisas que ele sofreu até ele Uhum. encontrar esse formato de isolante e conseguir trabalhar sem a interferência ou a intromissão de pessoas que quisessem prejudicar o seu trabalho. Então, entre o começo da pesquisa até essa década, Fê, de 70, quase 80, ele teve alguns momentos, desculpa, entre o começo de 40 até o começo de 60, ele Tá. teve aí alguns momentos que ele teve que parar, repesquisar, teve um momento que ele não pôde atender pessoas diretamente, e tudo isso está no documentário. Mas voltando Aham. lá para o ponto, E tem no de que, livro a também, né? princípio, oi? E tem no livro também, né? Tem um livro também. O documentário chama Da Origem ao Fim do Câncer, e está no YouTube. O YouTube é AEMK, de Associação Estevão Maria Kovacic, PR. Vai estar por lá. E o livro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é essa belezinha, escrito por Vinícius Piva e Daniel Kovacic, conta, sim, também um pouquinho dessa história, né, do que foi o Estevão, mas também conta muito da caminhada do Daniel até a fundação da ONG e através da ONG. Tem Sim. alguns feitos muito legais aqui no livro que a gente vai comentar ainda, se der Eu tempo. li, eu li há 2 anos atrás, acredito. Nossa, é lindo, Quando lindo, lindo lançou, mesmo. É, foi quando pô, lançou. É, se o Piva estiver por aí ainda, ó, sou fã, viu? Muito, é, muito, ó. Tá todo marcado, Fê. Várias partes que eu sou nossa, fã. Eu muito, marco, o muito. risco. Eu E tiro eu já foto. virei fã também de tudo, né? Da técnica, da família, do Poxa, Vinícius, obrigada. todo mundo. Bom, a Ai, gente, a gente tá mais do que certo, né, Fê? Se é coisa boa, tem que ser fã mesmo. Se é com coisa boa, tem que certeza, conectar, né, para com expandir. Mas certeza. voltando para trazer essa resposta, desculpa, que é tão legal a história do Estevão, mas a princípio ele ia até a casa das pessoas, via onde tinha um campo de contaminação e sugeria uma mudança de móvel. A Tá. ideia era cada vez trazer mais praticidade, porque o Estevão era muito inquieto, e isso é maravilhoso, assim, na forma como ele trabalhou. Ele sempre procurava a melhor versão, sempre procurava Uhum. aprimorar. Então, ele pesquisou e procurou uma forma de bloquear sem ter que fazer grandes mudanças. Porque aí, Fê, já não precisaria que uma pessoa visitasse aquela casa, então não tem a Sim. necessidade, atualizando a conversa, não tem a necessidade de um Uhum. profissional visitar a sua casa, você teria que Sim. somente entender como funciona esse instrumento. E esse instrumento a gente chama de isolante. Então, o isolante, que é o que eu falei que o Estevão conseguiu publicar, desenvolver e entregar para a gente, para a humanidade como um todo, em 1964, é o que a gente usa até hoje. E a ideia dele tem nas suas 2 versões, que é essa pequenininha aqui, né, que é um quadradinho fininho, né, e na versão mais recente do Estevão, as duas, esse quadradinho um pouquinho maior, você vê que ele é um pouquinho maior. A ideia é ele bloquear de forma física, então, toda a energia que vem do solo. Então, a pessoa usa no ambiente onde ela está, então, seja a cama, que é o principal local que a gente tem que imaginar como um hábito principal, todas as noites, né, Fê, a gente volta Isso. a descansar, a repousar no mesmo ambiente. Então, a gente imagina que o sono ele tem que ser reparador, né? Então, você Exatamente. tem que acordar no dia seguinte de forma revitalizada. Imagina que nesse ambiente onde você vai, né, reparar todos os danos de um dia e se preparar para o dia seguinte de uma forma harmoniosa, É, você tem a radiação presente. Então, 1, 2, 3 anos ou uma vida depois, se esse ambiente não for saudável, você vai ter uma saúde impactada.
A ideia é você usar, então, na cama, na cadeira do escritório, ou na cadeira de refeição, se você faz refeições muito tempo em Uhum. local, um local de leitura. Então, o paciente, quando ele recebe o diagnóstico de câncer e ele vai ao nosso encontro, ele é convidado para refletir sobre as rotinas dele, Fê, e Uhum. utilizar o isolante somente, Fê, somente onde ele permanecer parado todos os dias no mesmo ponto com relação ao solo. Então, ele está parado com relação ao solo neste hábito Uhum. repetido, né? E eu gosto de frisar muito porque vem a adaptação agora e essa situação recente da pandemia, né, Fê? É. Então, se o ambiente onde você tinha o contato, você considerando a pessoa que tem o diagnóstico, Sim, você sim, tem era no seu trabalho, você passa a fazer o home office, maravilha, né, Fê? Então você tem a exatamente. sorte desse acaso, ou em outros momentos, alguns pacientes nossos que recebem diagnóstico muda completamente a vida, você tem a sorte de É, ter uma mudança física que possa ser mais saudável. Mas se sim. você, de repente, está fazendo um home office, Fê, por causa da pandemia e um campo de radiação que está na sua casa, você passa a Tá permanecer mais maior. tempo ali, o que a gente percebeu é que muitas pessoas conseguiram ter mais calmas para se cuidar, porém tantas outras Uhum. conseguiram, acelerou muito o processo de doença, Olha. porque elas estão permanecendo, essas que acelerou muito, elas estão permanecendo num ambiente onde tem mais presença dessa radiação, Tá, né? tá. E aí vale a pena frisar que ainda hoje o trabalho ele é feito por voluntários e de forma gratuita. Uhum. E o É. tratamento, como ele se faz? Com uma aplicação. Então, uma vez que você tem um diagnóstico e você tem o acesso ao método Kovacic, pelo diagnóstico médico, a gente considera que o seu corpo ele está adoecido, então, do câncer. Uhum. E, Fê, a primeira coisa que é primordial é usar o isolante. Sem usar o isolante, qualquer coisa que você for oferecer, Fê, um reiki, uma sopinha, uma oração, se essa pessoa voltar para a radiação, ela vai perder todo aquele Ela vai benefício. voltar, né? É. Estaca zero. Então, eu estou frisando isso, Fê, porque o isolante é Sim, primordial. é muito Porém, importante. o mais gostoso do tratamento é essa parte aqui. Então, o isolante, ele é primordial, parte mais importante do tratamento, porém, a parte que todo mundo gosta e quem tem esse primeiro contato com o integrativo, né, Fê, você terapeuta, deve ter Ó, mais terapeuta nos ouvindo, quem tem esse é. primeiro contato com o integrativo, deseja sentir aquela coisa diferente, deseja ver o que acontece naquele ambiente que é diferente de um hospital. Uhum. É esse instrumento aqui. A gente chama de acelerador, né? Então, o U e o acelerador, juntos, quando colocados no corpo do paciente, então em contato com o paciente, a gente chama de aplicação. Então, a gente faz essa aplicação com esses dois instrumentos que tem o potencial, a capacidade de fazer a captação da energia cósmica, como a gente chama, então essa energia de vitalidade do ambiente, que um ser humano saudável, com a sua imunidade, já faz de forma natural e transfere ela para o organismo, Fê. Na hora que tem essa Uhum. transferência, então na hora que o paciente recebe essa energia, a primeira coisa que acontece, Fê, que a vibração da doença câncer, que o organismo está cultivando e está exposto há tanto tempo, 2, 3, 4 anos, às vezes mais, dependendo da história, primeira coisa que ele quebra, ele tira a vida do agente da doença e ele muda esse padrão vibratório. A partir daí, Fê, se o paciente usar isolante, a gente já considera que ele não vibra mais a doença. Então, ele não tem mais o Uhum. câncer ativo. Aí, nos encontros seguintes, que a gente costuma fazer uma vez por mês, no primeiro mês, e uma vez São por três semana, vezes. É. e uma vez por mês no primeiro ano, Fê, a ideia é ir fortalecendo o organismo e ajudando ele a metabolizar tudo que ele precisa para aceitar as práticas, aceitar a alimentação, aceitar e regenerar, né, e revitalizar o seu É. sono, que é importante, e regenerizar o tecido, Regenerar. e aumentar o Uhum. potencial de cicatrização do corpo. Uhum. Então, é mais ou menos esse o corpo do É. tratamento. E o interessante de tudo isso, igual você falou, eu vou frisar aqui, né, também, o isolante, que é o primordial, a gente sabe que é o primordial, essa Uhum. questão da aplicação, né, que ela dá o up, né, então, assim, é, é muito gostoso, né, receber. Eu vou falar assim porque eu vou deixar aqui como testemunha, né, que eu estou usando,
né, desde novembro, e que realmente, assim, para mim mudou muito a minha vida. Então, assim, aproveitando, já dando um exemplo, né, mas depois eu vou falar mais coisas mais pro Ah, final. mas eu não sabia, Fê. A gente troca figurinha, né? Uhum, Então, eu uhum. não sei a sua história. Se você quiser dividir a sua história com a gente, é muito bom, porque a gente pode conversar sobre casos a partir da sua história. Sim, sim. Mas uma coisa que foi muito legal é, no movimento da pandemia, Fê, é que trouxe essa proximidade, né? Como eu falei, as pessoas começaram a Exato. diminuir essas barreiras de acesso, começaram a acreditar que elas poderiam ir além, né, no conhecimento para gerar essa coragem, a decisão de mudanças que são É, mil, né? E eu é. digo isso porque a gente começou a pensar muito de como cultivar esse bem que a gente tem, né? Então, finalmente se tornou popular conversas de como preservar a saúde, não esperar o adoecimento. Por quê? Exato. Porque a gente viu numa larga escala e muito rápido todos adoecerem, É. né? Então, Pessoas de existe a preocupação, diversos, sim, né, diversas idades, às vezes sem nenhuma doença persistente, né, muita coisa, né, acontecendo ao mesmo tempo. justamente. Existe, lógico, a preocupação e o chamado da pandemia, né, Fê? E a gente está num momento muito crítico dela, mas foi muito legal para aqueles que conseguiram acatar logo as orientações e adequar essas práticas de segurança e de convívio com a família, convívio social, repriorizar as coisas, né, Fê? Começaram a pensar, poxa, né, antes que eu adoeça e corra esse risco, né, como eu estou vivendo, como eu É, estava vivendo, como eu devo ver agora, antes de me é, expor ou ver esse risco que cada dia está mais próximo da gente, né? E aí eu exatamente. falo isso por quê? Porque a palavra prevenção, ela vem junto, né? Então, como eu estou cultivando meu bem-estar, como eu estou cultivando a minha saúde, como eu estou cultivando meus relacionamentos, né? E o que eu conscientemente ou diretamente estou fazendo de forma efetiva para prevenir alguns desses Uhum, males, né? sim, sim. E, agora, eu Aí não veio sei um então a sua alerta. história, né? Não sei se você quer dividir o porquê que você está usando isolante, por que você Tá, começou, mas eu eu faço questão, porque eu acho que faz parte, né, da história aqui. Vamos ver quanto tempo uhum. tem aqui. Vou ser bem rápida Acabei também. que eu consegui recuperar meu relógio agora. Eu vi aqui, a gente está Ah, 8h32. então, assim, a questão do câncer apareceu na minha vida há 13 anos. Então, são 13 anos na luta, né? Então, são sobe, desce, altos e baixos. E eu tive uma recaída em 2017, mas eu não conhecia ainda, né, o método Combativo. Eu lembro que uma pessoa me falou, a Rosa, e eu não sei na época, em 2018, o que aconteceu que não deu certo. Depois, em 2018, eu tive outra recaída. Muita gente nem sabe, mas em 2019 eu tive outra recaída. E, e assim, a marcador tumoral subindo muito. Né? Tive Tá. 2 derrames pleurais. Então, muita coisa aconteceu. Eu tive no fígado, muitas coisas. E a Dani, uma amiga, terapeuta também, né? O marido dela também estava em tratamento, câncer, e ela me falou. E eu falei, nossa, mas esse método já é conhecido, parece que eu já ouvi falar, né? Quando ela falou Jopassi, né? E eu lembrei que eu já tinha escutado esse nome. E aí eu fui atrás. E é interessante como o universo conspira, né? Deus é maravilhoso. Porque antes de eu ter outra recaída, antes de chegar à recaída, ela me falou isso. E aí eu me abri, né, mais para encontrar. Eu até me emociono, porque em novembro eu tive uma recaída muito forte. E aí me baqueou muito. Né? Então eu tive muitos sintomas, eu não tinha muito cansaço, mal-estar. E aí em novembro eu comecei, né, a usar o isolante. Nossa, Sim. quando eu cheguei, né, no Covatic para ser atendida, eu estava assim, em um estado muito delicado. Né? Eu estava desanimada da vida. Chegou o momento, eu já conhecia as técnicas integrativas, já trabalho, mas eu já estava desanimada. E aí aquilo me levantou. Né? E assim, eu vi sabe, aquela luz no fim do túnel. E hoje eu estou assim, super bem, né? Lógico, em tratamento ainda, né? Sempre paralelo, é importante a gente falar, né?
que vocês Sim, sim. falam para continuar o tratamento, né, convencional, mas eu estou me sentindo muito bem, né? Assim, minha vida fez um up e a esperança, assim, minha é muito grande. Então, acho que eu precisava compartilhar isso com as pessoas e trazer o Covatic aqui. E assim, Não, eu estou muito grata de ouvir a mensagem, feliz mesmo, eu estou arrepiada, até quando você falou que você viu uma luz, né, é, no, no caminho, no fim do túnel. O que a gente mais pede no dia a dia, ou deveríamos pedir, né, Fê, é clareza, né? A gente faz muita oração, eu acredito muito na presença de Deus, no potencial que Ele tem de nos guiar pelos caminhos que devemos viver, né? exato, Porém, é isso, você tem que ter fé, você tem que acreditar que tem um caminho para você, uma caminhada para ser feita e um tempo para você perceber, né? uhum, Então, a gente faz uma oração e a gente pede a dar uma live a essa hora, numa quinta-feira à noite, né, Fê? Tem um motivo é, para a gente se encontrar e tem conversar. muito, Então, se a gente faz uma oração e a gente pede, a gente tem que ouvir esses anjinhos, os caminhos que são apresentados, e no momento que é viável, ter acesso e caminhar por isso, né? Então, toda dor é, tem uma razão de existir, né? exato, Seja ela física, seja ela emocional. Eu acho que o quanto antes nós aprendemos a confiar na vida e confiar nesses caminhos, a gente consegue se abrir para a possibilidade de compreensão, de aceitação e ressignificação. Então, a gente traz o exatamente. discípulo, né? Sobre a Exatamente. sua Eu história, acabei até me emocionando, porque eu acaba também. me aflorando, né? E até querendo dizer, desculpa cortar um parênteses aqui, tem várias pessoas que me ajudam também, né? Em técnicas integrativas, que ajudam em oração. Várias pessoas que Uhum. estão aqui escrevendo são pessoas que estão atrás, né? Também me ajudando. Então, gratidão sempre. Você pode É, continuar. mas é isso, para a gente receber tudo isso e que ele tenha potencial de ficar e de permanecer, a gente tem que abrir os olhos e aceitar, né, Fê? E esse Aceitar. processo tem que ser leve, né? A gente também não pode ficar se cobrando pelo tempo passado, mas esse processo tem que ser leve e a gente tem que É, viver ele. E eu é. digo O isso Paty, o quanto pode você falar. não aprendeu, né, Fê, nesses 12, Uhum. 13 anos, sobre você, sobre a vida. E olha que incrível, você está totalmente fora de uma estatística, porque você está conosco nessa batalha há 12, 13 anos. Conosco, eu digo, encarnado nessa terra há Sim, 12, sim. 13 anos. Porque as histórias que a gente costuma ouvir, elas duram, as que permanecem um pouquinho mais nessa. O pessoal gosta de falar nessa batalha, nessa guerra, mas eu gosto simplesmente de falar nessa caminhada árdua, mas é uma caminhada de muita dedicação e muito comprometimento, para começar a aliviar um pouco esse cenário. Então, eu gosto de mudar um pouco esse termo. Ficar mais leve, né? Precisa de leveza, né? A dor, ela pode se manifestar de formas diferentes para cada um. Como eu falei, pode ser físico, pode ser emocional, mas é a sua dor, então ela dói muito. E Uhum. aí, você tem que ir amenizando. Essas histórias, Fê, normalmente, as que duram um pouquinho mais, elas duram 4, no máximo 5 anos. E são anos que, por muitas vezes, são muito mal vividos. Ou É, fisicamente, porque você vive uma intolerância física e dor, e sempre no limite, o que é muito triste. sim. Ou porque você está tão fissurado em enxergar o que está mais próximo e o material, não transcendendo aquele momento e não olhando Uhum. mais uma vez para suas relações e o que realmente você precisa mudar e ressignificar para trazer então sentido para aquela trajetória que o Deus e o caminho, a força que cada um aqui acredita que rege a vida, para acreditar e respeitar esse caminho, né, É, Fê? exatamente. É. Ô, Paty, você quer falar um pouquinho sobre o tratamento, o que, que precisa ser feito? Você acha que vale a pena falar aqui? Assim, o que, que as pessoas também têm que fazer, a parte delas, né? É. Eu tenho aqui, tem uma mocinha que escreveu aqui, meu marido está na caminhada há 14 anos, conheceu o método ano passado. Olha, Maria, maravilha. o que eu vou dizer para você, a Maria Lúcia, o que eu ia falar para a Fê agora, eu fico muito feliz de ver sua história, que ela é longa, e aí cabe, Fê, a entender um pouco da teoria, como eu falei, e tentar investigar mais ou menos como foi esse Uhum. fluxo da vida, a sorte o acaso da permanência e a sorte da impermanência nesses locais, mas de bate-pronto a iniciar o uso do isolante, né? O uso do Uhum. isolante, ele vai te proteger, Fê,
da exposição dessa radiação que originou o câncer. Então, esse é um ponto. Ele vai inibir que você tenha, a princípio, né, o avanço dessa manifestação, mais novas manifestações. E ele vai ajudar, Fê, que o organismo seu, que o organismo do paciente comece a reagir a tudo, como mais uma vez eu falei, tudo que for saudável que ele for exposto. Esse é o ponto. Exato. Toda vez que você fala de recaída, Fê, na sua história, é uma nova manifestação ou um indicador que está alterado, né? É a mesma manifestação desde o começo, foi o câncer de mama, em 2008, só que a célula vai andando, né? Como eu já tive metástase em 2008, ela continua, e eu tenho a mutação genética, né, também. Uma analogia que a gente usa muito, então você falou do Jotacir. O Jotacir, ele sempre faz uma aula de introdução aos pacientes que chegam, e ele usa uma analogia que é assim, o câncer no organismo da pessoa, Fê, tá como um fruto numa árvore, né? Então você pode ir trabalhar quimicamente, né, farmacologicamente ou cirurgicamente para tirar aquele câncer. Então, você pode ir até a árvore e tirar o fruto da árvore. Sim, Mas enquanto a árvore tiver raiz, ela vai continuar dando frutos. Então, sim. o principal para o organismo parar de avançar a doença e gerar novas manifestações é cortar a doença. Então, o que você falou que seria importante a gente lembrar, eu acho que para a gente ganhar esse tempinho é como que eu acesso tudo isso, né, Fê? Isso, isso. E principalmente como tá acontecendo esse tratamento agora durante a pandemia, né? Com a fundação da ONG, então da Associação Estevão e Maria Patic, que foi um trabalho predominante do Daniel, então com bastante dedicação ele conseguiu implantar aí ao longo desses um pouquinho mais de 13 anos, mais de 100 pontos no Brasil de atendimento. Então a ideia era tornar acessível a todos. Com esse trabalho, através do site da associação, Fê, você consegue escolher se o atendimento é para o ser humano, para um animal. Então, a gente tem um grupo de voluntários, e veterinários também atendem os animais. Escolhe o país, a cidade e o estado, porque nós estamos no Brasil e mais 7 países do mundo agora. São 7 países. Tá ampliando um pouquinho mais, eu acho que são 2 novos países que vão entrar ainda esse ano, Fê. Então, você escolhe ali o país, estado e cidade, vê o local onde você tem mais acesso, né, que você consegue se comunicar, e veja como o ponto de atendimento está funcionando. Como nós fazíamos de forma geral antes da pandemia. Como eu falei, predominantemente, e assim é registrado no site, o atendimento era gratuito, então o paciente entrava em contato com o ponto de atendimento, o ponto de atendimento orientava ele para ter noções básicas do que é a teoria e como funcionava o tratamento, para que o paciente se comprometesse, mais uma vez, com o método, se comprometesse com o uso do isolante e iniciava o tratamento. Então, eram 14 visitas em um ano. 3 no primeiro mês, e depois uma visita a cada mês até completar um ano. Esse um ano era o ano que a gente usa para fortalecer o corpo, dar as orientações para a gente mudar o quadro da doença na pessoa. E é tempo também suficiente, Fê, para ver alterações nos exames. Porque o nosso termômetro, a forma que a gente vê se está usando corretamente o isolante e se está tendo a resposta positiva, Fê, é através dos exames. É ver a parada da evolução da doença e depois a regressão da doença. E, principalmente, o não surgimento de novas manifestações. Né? Na pandemia, veio aquele cenário. A gente está falando de um quadro de pacientes que são imunossuprimidos, né, Fê? Então, eles estão mais vulneráveis do que outras pessoas pela doença ou pela história de tratamento que eles estão vivendo, que acomete muito a saúde do paciente. Isso é fato, é conhecido, e é pouco falado, mas é muito conhecido, e a gente que vive com os pacientes sabem que não é um caminho fácil. Então, nós não poderíamos expor os pacientes da mesma maneira, né, Fê? E também os grupos de voluntários, porque muitos dos nossos voluntários, mais uma vez, são voluntários, eles pegam horário livre, que eles não estariam cuidando da família, que eles não estariam cuidando dos filhos ou trabalhando, algo, né, de maior prioridade, e dedicam ao método Kovacic. Na pandemia, começa que você tem que... A primeira forma de você prevenir era o isolamento, então a gente não queria expor nem os pacientes, nem os nossos voluntários. Boa parte, se não todos os pontos, a princípio, encerraram o atendimento,
e no intervalo muito curto, de pouquíssimas semanas, voltaram a atender cada um, com o colaborador, com o voluntário que poderia se expor, né? E atendendo da forma com que eles acreditavam, na dinâmica que eles acreditavam que iria manter mais protegidos os pacientes. Eu vou usar o meu ponto como atendimento, Fê. Eu atendo no ponto do metrô Santa Cruz, em São Paulo, né? A gente chama de ponto de atendimento Santa Cruz. E lá, nós ficamos um pouco mais de um mês sem atender. Meu pai, que é nosso voluntário, que é o Jotacir, voltou a atender. Naquela época eu ainda estava com Covid, eu manifestei o Covid de uma forma mais severa. E quando me restabeleci e voltei, então, a circular em São Paulo, eu fui dar suporte para ele. Pouco tempo depois, uma outra voluntária maravilhosa, a Isabel, também deu apoio. E aí a gente fez o quê? Marcava um paciente para cada um, em horários separados, para não cruzar os pacientes. A gente dava o início, fazia a primeira aplicação, agora, né, até a fase vermelha, por isso que a gente dá. Tudo muda muito rápido na pandemia. Então a gente fazia a primeira aplicação, ensinava o uso do isolante e mandava para casa. E os mais graves a gente acompanhou de mais perto para ajudar a acelerar o potencial de cura, o potencial de fortalecimento desses pacientes. Vocês foram Chegou a fase ajustando. vermelha, a gente cortou um pouquinho isso. Eu aproveito só, Fê, que eu vi que tem voluntária do ponto aí online. As demais voluntárias, que eram 7 mulheres, e esse ponto de atendimento, a responsável é a Celeste Kovacic, que é a neta do Estevão, né? Todas elas cuidam da mãe, cuidam do pai, pessoas idosas, né? Um marido ou algum outro membro da família imunossuprimido. Então, mais uma vez, todas gostariam de estar, a gente continua trocando experiências, trocando as histórias, mas não estão presentes porque ainda temos que pensar no coletivo, né? Qual foi a adaptação no coletivo, então, Fê? Mais uma vez. Se eu faço uma única aplicação, aproveitando que deve ter mudado a galerinha, com o acelerador, eu faço essa primeira aplicação no paciente, transfiro essa energia positiva para o organismo, eu tiro a vida do vírus do câncer, então a doença deixa de estar ativa, o organismo para de vibrar o câncer, ele volta para o ambiente dele, Fê, usando corretamente, então comprometido em usar corretamente o isolante, o organismo ele já tem o alívio e a condição para começar sozinho no tempo dele, não tão acelerado, se fosse nos visitar todos os meses, mas no tempo dele ele consegue se recuperar, Fê, ele consegue restabelecer, mais uma vez, o metabolismo e a imunidade e ir mudando as condições clínicas dele, tá? Essa é a forma que a gente encontrou de não parar, de continuar ajudando pessoas que você que chegou no meio da pandemia, né? E estava passando mais uma vez por esse momento, mas também não expor as pessoas. Então, é um misto de comprometimento e compromisso que a gente precisa manter, ao mesmo tempo a responsabilidade social da exposição, né, Fê? E o que eu acho tão bonito, né? Assim, toda a associação, né? É um trabalho lindo. E quando você fala para as pessoas, a primeira coisa que as pessoas perguntam para mim, quanto é, né? Então, assim, eu falo assim, não, mas não cobram nada, é voluntário. E já teve pessoas até de duvidar, né? Como pode, né? Não cobra nada, né? Só o isolante que eu pago. Mas é interessante a gente falar aqui, frisar, que realmente, né? É muito amor, né? Muito amor envolvido. Eu já cheguei a ver a Patrícia atendendo uma pessoa no carro, né? Acho que ela estava com a imunidade, né, bem baixa, e a Patrícia lá conversando com ela. Eu vou fazer até um parêntese. Depois que você começou a contar a sua história, eu lembrei do dia que a gente se conheceu. Tá sempre de máscara, né? Porque a gente estava de máscara. E aqui a gente fala sobre terapia, né? Então, por isso. Depois eu não quis te cortar depois, mas eu fiquei tão feliz de lembrar. Falei, nossa, a gente combinou e estamos juntas aqui. Exatamente. Mas eu lembro, gente, Fê, desculpa, pode contar. Não, imagina. E aí eu lembro da tua conversa com ela dentro do carro. Então, assim, essas atitudes, né, tão lindas, tão, assim, divinas, né, que vocês têm, assim, a gente não tem nem palavras para agradecer, né? E aqui, ó, a minha amiga falando que indicou o ponto de Palhoça para a irmã dela. Legal. E tem a Joana, que está aqui também, a Joana de Belo Horizonte, também eu indiquei, ela já está fazendo também, já iniciou.
Então, assim, a gente vai cada vez mais, né, abrindo, né, para as pessoas conhecerem, e, assim, quando a pessoa conhece o Márcio, o marido da Dani também, que já está fazendo, começou mais ou menos junto comigo, acho que ele começou um pouquinho primeiro, mas assim, já mostra, né, que a gente já mostra, assim, uma situação da saúde já melhorando, né, então a gente já está cada vez passo a É. passo. A última vez que eu fui no médico, ele ficou encantado, assim, né, e ele falou para mim, assim, pode comemorar hoje, porque teu resultado está muito bom, então assim, é emocionante, é E emocionante. é uma vitória de todos, né, Fê? É É uma vitória de uma vitória todos. de todos. Porque o pouco que eu compartilho com você, o pouco que todos os voluntários, eu tenho certeza, compartilham com as pessoas que os procuram, eu recebo de outro lugar, né? Então, mais uma vez, todos nós temos dores e a dor, ela é muito específica para cada um. Eu acho que é só uma troca para a gente manter a harmonia, para manter esse movimento e a harmonia na vida. Eu acho que diferente disso não teria muito sentido, não teria muito propósito, Fê. Eu desejo, acho que é Giane, né? Giane, olha, Isso. boa sorte para você e para sua irmã, tá? Que Deus abençoe vocês duas. O Márcio, que você falou da Daniele, entre outros pacientes que estão acompanhando aqui. Sigam firme e forte, com fé, façam tudo direitinho. Isso que você É. falou, Fê, eu lembrei, certa vez você chegou e eu estava recebendo e atendendo o paciente no carro. Eu acho que é que ali, de fato, a gente tem que olhar o que a pessoa precisa, né? E ter a consciência do que você pode fazer para entregar. Mais uma Uhum. vez, volta para o começo da nossa conversa, é a simplicidade de fazer, né? Diversidade. Eu acho que a simplicidade de ser quem somos, a simplicidade de reconhecer aquilo que nós temos acesso e sabemos, né? O que sabemos Uhum. hoje é muito pouco ainda, com tudo que a gente pode, É. né, conhecer, mas se a gente tiver humildade, né, e entender que não precisa ser muito além disso para você começar a fazer a diferença, então dá esse Uhum. primeiro passo consciente, mas já entrega para aquela pessoa. É, Normalmente, Fê, se o organismo tem a capacidade de recuperar, a maior alegria é ver essa pessoa que chega de carro, depois acompanhada e depois chegar sozinha andando, né? A gente tem Nossa, muita história é, assim, muita. é E de aí eu deixo o arrepiar. convite, eu vi que a gente, nossa, eu queria muito que essa live durasse muito tempo. Gente, Tá muito bom conversar com você. assim, nossa, eu tô arrepiada aqui. A Simone Carrion, assim, falou assim, como funciona esse isolante fora de casa e sempre uma viagem? Ótimo. Lembrando da teoria que você tem que usar o isolante num lugar que você permanece parado com relação ao solo em rotina, vou chamar de você tem que considerar os lugares que você fica todos os dias. Uma viagem, fantástico. Eu vou ficar um dia, vou visitar minha mãe um dia no interior, vou passar 2, 3 dias na casa de um amigo na praia, né? Ganhei uma semana de férias, esquece do isolante, tá? Até mesmo em casa, Fê, Uhum. usa aonde você realmente fica parada. Você vai Fica passar uma parado. vassoura, você vai ouvir uma música, sair andando, fazer alguma outra atividade rotativa, passar rápido pela cozinha, rápido por ali, e Uhum. deixa ele de lado. Às vezes, Fê, pelo excesso de uso, a gente peca usando errado. Uhum. Então, tem que Acaba entender que o volante é para toda a vida, esquecendo. tem que ser amigo, Você tem que se tá? Então, adaptar viajou, de deixa em uma casa, forma assim. tranquila. É. Aqui Isso. deixa eu ver, a Cristina está falando, Deus abençoe esse trabalho lindo e fantástico que vocês fazem. Meu paizinho se trata de Santo André. Ai, Ah, que legal. tá bem, graças a Deus, a você. Nossa, a gente tem Santo tanta André, coisa. nós temos Alguém. pessoas queridíssimas. No ABC, em São Paulo, tem pessoas queridíssimas. A Si está perguntando se pode ter mais de um, né? Eu tenho aqui mais de um até, Pode. casa e Olha, trabalho. só para vocês verem, aqui a estrutura do meu sofá eu conheço, ela é inteira de madeira e o meu isolante está aqui. Então eu deixo para vocês entenderem como prevenção, desde que eu nasci, e eu moro sozinha há 9 anos, então há 9 anos eu lavo os meus isolantes. Eu deixo no local onde eu permaneço para leitura, que é aqui, então, meus livros, minha poltrona. Eu deixo na minha cadeira de refeição, que hoje na pandemia eu tomo café, almoço e janto na mesma posição, e na minha cama para sempre. Uhum. Sempre, exatamente. Eu adaptei, né? Fiz algumas adaptações em casa. Eu tinha cama box, adaptei para estrado, né? Essas coisas.
E até comentar aqui, a Érica, ela é terapeuta em Mococa, e eu até estou aqui em Mococa, na casa dos meus pais, deixa eu ver aqui. E ela Acho que eu vi falou mais pra ou menos no gente, seu Instagram. Ah, é isso, ela fez uma live também, ela é animaterapia, e ela falou que ela tinha muita vontade, né, de ter em Mococa, por exemplo, né, tá. e que ela conhece há muito tempo, fiquei até feliz, ela contou a história das galinhas, tudo, então ela já conhecia. É engraçado, Fê, porque a galera fala, nossa, não conhecia, nunca ouvi falar. Não, mas tem 60 anos no Brasil. Ah, não, peraí. Aí começa a relacionar os nomes dos tempos. Ah, eu já ouvi falar. Ou é a É, terapia do Jabaquara, ou a terapia da radiestesia, ou a terapia do pirâmide. Tem vários nomes, é. mas a gente acaba cruzando alguém. Ah, é o seguinte, nós ficamos um tempo, a associação ficou um tempo fechada com esse programa de extensão, tá? Para novos Uhum, pontos de atendimento. Mas, mais uma vez, a pandemia fez mais do que necessário, a- fez com que a volta desse programa fosse mais do que necessária. uhum, Então, esse ano, voltaram sim a desenvolver novos voluntários. Inclusive, essa semana especificamente, a gente teve um curso pequeno, feito pela uhum. associação, de desenvolvimento teórico e prático desses novos voluntários. O que eu peço para ela, desculpa, Érica, né? Érica, ó, Érica. beijo. O que eu peço para você e para todos que estão acompanhando, entra no site que é AEMK, Associação Estevão e Maria Kovacic.org.br. Lá no meu site, no meu Instagram, na minha bio tem o link para vocês. Uhum, E dão uma olhadinha nas atualizações e mandem, lá tem um contato, mandem o interesse de vocês da forma que for. Ah, me interessa em conhecer mais. Temos o canal no YouTube. Eu me interesso em me formar como voluntário, estar disponível para qualquer ponto de atendimento como voluntário. Então, coloca ali o seu nome, porque nas próximas datas você vai ser chamado para participar desses cursos. Eu quero muito ajudar, mas eu não tenho a possibilidade de atuar em algum ponto, em qualquer posição, em qualquer função, uhum, voluntariamente. Então, eu quero ajudar com doação, que tipo de doação vocês precisam, né? Porque tem ainda, uhum, mesmo que os pontos não estão acontecendo, mas tem a parte administrativa e tem sim, toda essa necessidade de manutenção. Lá também tem a forma que você pode doar pontual ou de forma contínua. E também ah, tem o nome de todos os pontos. Você pode falar com qualquer terapeuta, né, Fê? A tendência é que os sim, terapeutas sejam assim como nós, né? é, Acessíveis, disponíveis, um pouco corrido às vezes, mas a ideia é a gente conversar, porque é, as histórias podem mudar de cidade, pode mudar de rostinho, até o tipo de diagnóstico, um tipo de câncer, mas todos somos seres humanos, a origem é uma única, e a forma de tratar é, no nosso ver, com a radiestesia e com muito amor, temperando é. isso. O, o Paty, a Si está falando aqui, podemos usar como prevenção? Sim, sim. Se você entender a teoria, é SIDA, né? É Se Si, você a Simone. Simone, se você entender a teoria, o estudo do Estevão, como ele encontrou a origem, ele consegue bloquear o avanço da doença no organismo que já tem a doença ou o não surgimento, ele traz o não surgimento da doença. Então, a prevenção. Como eu falei, aqui em casa, eu uso o isolante como prevenção desde que nasci. E a gente tem por hábito, minha família inteira, meus amigos e meu namorado também, viu, Fê? Não deixo ele desassistido, Ah, não, viu? isso mesmo, Lógico, maravilha. cuidar do meu Com futuro, né? certeza. Mas, voltando no ponto que a gente tem pouco tempo, a ideia é que, com o paciente, a gente consegue se acompanhar a evolução do uso. Então, o bem-estar, a Fê sabe, a disposição vem, a gente tem fome, a gente vai dormir, a gente consegue ter, perceber o organismo reagindo de forma confortável, né? Maravilha. Então, o doente que está padecendo, ele consegue perceber as melhoras. Os exames, ao longo dos meses, mostram a melhora. Mas para a gente, sim, que é preventivo, eu só vou saber se eu fiz errado se um dia eu adoecer. É, Então, para quem procura como prevenção, que é algo que a gente não divulga ativamente, mas é extremamente importante, que para mim é o grande feito do Estevão, é, você tem que estar muito comprometido com a teoria, entender a teoria, e muito comprometido com o uso, para garantir que você não vai padecer dessa doença. Eu, como prevenção, o que eu sinto, Fê, que toda vez que eu tenho que ir, eu trabalhei viajando muito tempo, toda vez que eu ficava muito tempo fora de casa e uhum, voltava, ao dormir na presença, eu já me sinto um pouco melhor. Eu faço é, aplicação também, porque eu tenho acesso, então eu faço uma vez sim, por semana. Às vezes, quando a gente atendia muito paciente doente, Fê, a gente fazia todo dia de atendimento, porque atendia tem uma um vez, duas vezes a gente desgaste, fazia. né?
porque é vibracional, né? Mas pode É. fazer isso com prevenção. Se tiver interesse, procura o ponto de atendimento, explica o porquê desse desejo, e aí você vai ter Uhum. acesso ao material, ou manda um WhatsApp lá no ponto de atendimento da Santa Cruz, fala para o JCir que assistiu uma live minha, e a gente segue essa conversa. É, se alguém que me conhece aqui pode entrar em contato comigo, que eu passo também os contatos. Fantástico, Fê. Obrigada. Voltando, para a gente não esquecer, é AEMK, né? Isso. AEMK, né? O Ponto, site. ponto .org.br ou ponto .br. .com? Isso. Tá. O site é o principal canal, e lá tem todos os contatos. O YouTube é fantástico. Ai, gente, o YouTube. E aí eu queria falar também, para não perder o programa da Patrícia, no Eu esqueço. sábado, na Vibe Mundial, né? Então sintonizem aí, sábado, 17 horas, né? É isso mesmo. Fantástico, justamente. Ah, O convite era ouvir um pouco mais as histórias, eu ia falar do YouTube, não do programa, mas então eu vou fechar aqui esse convite. Esse ano de pandemia, eu tive esse convite, eu tive essa oportunidade de começar a desenvolver esse trabalho na Vibe Mundial. A ideia é falar lógico, com olhar no método Vatic, a partir dessa experiência de uma vida aí que a gente tem de atendimentos, para os pacientes de uma forma integral. Então, com as práticas integrativas, olhar, mais uma vez, o estado de saúde, né, e doença desses pacientes e direcionar de uma forma sempre leve, Fê. Tem que ter leveza, tem que ter amorosidade em cada etapa, em cada descoberta, né, que a gente vive. Uma vez que a gente consegue encontrar um caminho para o câncer, a gente começa a ver que ele tem um tamanho um pouquinho menor e a gente tem tantas outras questões para ser trabalhadas. Então, as práticas integrativas são para ser integradas ao que você está vivendo nesse momento, e o que a Fê falou é importante, nós não contraindicamos qualquer outro tratamento médico, é primordial que os pacientes sigam tendo assistência do médico tradicional, do médico da alopatia, tá? Super importante. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado nas práticas integrativas para uma não ter essa influência negativa prejudicando a função da outra. Mas é muito suave. Então, eu convido para vocês acompanharem esse projeto no programa Portal da Cura, sábados, ao vivo, sempre às 17 horas da tarde, na Rádio Vibe Mundial. Tem aí no link também no meu Instagram. Super obrigada, Fê. E eu queria deixar esse último convitinho aqui, né? Para esse momento que a gente precisa de muita introspecção e mais tranquilidade. Essa leitura aqui é muito boa. É Uma Vida pelo Fim do Câncer, escrita pelo Vinícius Pive e Daniel Kovacic. Tem 2 anos aí que ela foi lançada, você conseguiu ler logo no começo, né, Fê? Ela conta um pouquinho da trajetória, conta um pouco da história do Estevão, conta da trajetória do Daniel até fundar a associação e o que foi feito pela associação, né, visando a vida e a qualidade de vida dos pacientes com câncer no Brasil e no mundo. É uma ótima leitura, tem depoimentos de pacientes, eu sou muito fã. É muito bonito. E assim, o programa da Paty também é muito bonito, eu estou acompanhando, né? São entrevistas, são com terapeutas, são testemunhos. Nossa, e a Ci tá falando aqui, salva a live, hein, Fê, pelo amor de Deus. Salva, vamos compartilhar. Mas é uma conversa muito Porque eu não consegui. Ô, Fê, mas exatamente esse tipo de conversa que a gente teve aqui é a proposta do programa. Eu acho que a gente tem que se aproximar. E a gente só se aproxima, Fê, com o coração. Então, o que a gente consegue se conectar aqui transforma tudo, né? E você ouvir pessoas, né, pelo que elas passaram, e o que foi o despertar, o que foi, né, emergir essa força, essa coragem para ter essa decisão de mudar, porque não é fácil mudar, né, Fê? Não é fácil encarar uma doença dessa, não é fácil acreditar, né? Por mais que você tenha fé, tem dia que a fé fica abalada. Né? Só mais uma perguntinha que a Vânia perguntou aqui, se preventivamente eu preciso ter a doença na família. Não necessariamente. Não. Eu não sei o nome, mas é o complexo, mais uma vez. A Vânia? Vânia, o complexo, mais uma vez, é entender e fazer corretamente o uso. Porque a gente só vai saber se errou 2, 4, 5, 10 anos depois, se usou errar, se surgiu doença, né? Mas sim, veja os vídeos instrutivos do canal, tá? Tem, como a Fê falou, tem coisa no meu canal, que é Patrícia Kovacic, no YouTube, tem depoimentos, histórias, experiências de profissionais e pacientes. No AMK, tem depoimentos lindos de pacientes também, maravilhosos.
mas tem lá a teoria da origem da doença e o uso correto do isolante. Esses dois Uhum. vídeos, eles são um start para você começar a querer se aventurar. Se você entender e achar que você consegue se comprometer com essa disciplina de limpar o isolante e usar o isolante no local onde você permanecer, entre em contato com o ponto mais uma vez, fala qual que é a intenção, qual foi o canal que você chegou, né, até eles, e eles vão te Uhum. fornecer, tá? Mas tem que estar Exatamente. comprometido com você, hein? Tem que Tudo estar na vida tem que comprometido. estar Nossa, comprometido. é muita disciplina. Tem que falar que é É. muito. A Ieda, minha prima, está perguntando no caso de ter caso da família, é muito indicado. Eu acredito que sim, né? A Bem, qualquer muito tipo de indicado. câncer, não tem diferença pra gente, em qualquer estágio da doença ou qualquer estágio do tratamento clínico, tá? IEDA, Uhum. né? Em qualquer Isso, momento, ele sempre vai trazer um benefício. Quanto antes, melhor é, porque o organismo tem maior potencial para responder ao tratamento. exatamente. Paty, assim, a gente queria ficar muito mais tempo. Ai, meu Deus do céu. Tinha tanto para falar, para perguntar ainda, mas, né? Mas vamos deixar para uma próxima, que virão Hum, outras, né? O Vinícius esteve aqui, né? Que escreveu o foi livro junto com o maravilhoso. Daniel. Foi muito legal a live dele também, todas as lives. Então, eu quero agradecer, porque você está encerrando essa série, né? Que eu criei Ai, aqui, que é uma série de terapias. Então, eu convidei algumas pessoas, né? E assim, foi tudo tão lindo, tão maravilhoso, e que vem as foi. próximas. Como eu tô de férias, então eu resolvi Aproveitou. Eu te investir esse falei, momento. eu admirei seu trabalho, porque eu estou na comunicação há quase um ano e não consegui fazer. Então, obrigada. Obrigada. Eu falo obrigada em nome de todos que estão aqui. Fantástico o trabalho. Eu consegui acompanhar duas dessas lives. Uma foi do Piva. Amei também. Foi uma honra estar com você, Fê. Obrigada pela preocupação de dividir isso com todos, né? Ainda mais você sentindo, você vivendo exatamente agora. É importante, a gente tem essa responsabilidade de compartilhar, né? O que a gente conhece e um pouquinho do que a Exatamente. gente sente. Então, obrigada pelo seu trabalho, Fê. Ó, É, obrigada. agradeço demais. É gratidão por ter aceitado, porque aqui, né, nós estamos divulgando o amor, né? Porque toda terapia, ainda ser voluntário, né? É muito lindo, né, o trabalho de vocês. Então, toda a família está de parabéns. Que Deus abençoe infinitamente todos vocês, sempre, todos os voluntários do Brasil inteiro, dos outros países, né? Que a gente consiga disseminar cada vez mais, plantar sementinha e ir crescendo, né? Você vê uma pessoa, você indica três e já vai, das três vai indicando mais outras. Então, que Deus abençoe seu trabalho. Pode Ô, falar se Fê, você quiser falar. eu só queria mandar É, um beijo para as nossas corujinhas aqui. Tem muita gente legal aqui, é o Clube da Cura, que teve em as outras lives e isso, mandou mensagem. isso, A Ana a Cíntia, Costa. pô, Eu queria mandar um beijo especial para Regina Klingelfuss, uma querida. Obrigada por estar aqui comigo. Sou admiradora. E também a Aninha, entre outras pessoas, o Márcio, o a Márcio. Mari, todo mundo que está aqui. Olha, muito obrigada, viu? Beth Souza, obrigada, Fê, obrigada por essa oportunidade, foi incrível. Nossa, eu tô assim, arrepiada, porque assim, estou muito emocionada, estou muito E eu, feliz, né? sabe que eu senti aqui, Fê, que é uma sugestão, quando você fizer uma nova série, que a gente pode falar, é sobre esse aspecto que você falou, do voluntariado, né? O que é ser um voluntário? Sim, Cada um tem vamos, tantas, todos temos tantas aptidões e a gente tem facilidade exato, com causas diferentes. Muitas coisas me chamam a exato. atenção, Fê, mas eu não consigo trabalhar Uhum. com tudo. Então eu É muita favoreço, coisa. comunico com aqueles que eu não consigo trabalhar e trabalho com isso que nos É, une hoje. exatamente. Todos os trabalhos lindos, né? Então eu quero agradecer desde a primeira live que foi esses dias, até você, a Simone, a Érica, a Kátia, o Vinícius, assim, Patrícia. Nossa, foi muito lindo, assim, para mim foi gratificante. Quero agradecer todas as meninas, meninos que estiveram aqui, amigos, parentes que estiveram aqui desde a primeira live e estão aqui firme e forte. E às Você vezes, foi um né, sei lá, a sucesso, gente, Fê. eu não sou uma Você é muito amada. comunicadora, eu não sou comunicadora, estou bem longe disso. Às vezes até aqui não sei o que falar, mas vamos que vamos, né? Isso aqui É isso aí. é tirar um pouco as crenças, né, nas nossas vidas e tentar passar um pouco para as pessoas o amor, a bondade infinita. Gente, quero agradecer a Deus por esse momento, foi maravilhoso, agradecer a todos, que todos continuem sendo abençoados e cada dia mais, né?
Muita Amém. saúde, principalmente agora. Deus abençoe a todos. Gratidão, Pati. Obrigada. Namastê. E um Ó, beijo a todos. Obrigada. abraço para todos. Beijo. Obrigada. Abraço. Até a Beijo. breve. Tchau. Até. Tchau. Eu vou ver se eu gravo, né? Porque eu não contei agora. Grava, salva. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.